Olá, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Sim, Ah, então tá. Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo que tá aí já. Eu, eu mudei aqui para o Google Meet para que a gente possa ter um pouco mais de dinamismo, né? E aí algumas pessoas também me relataram que às vezes estão no trabalho, não conseguem utilizar dentro do trabalho o YouTube, então aí acabam tendo que ver pelo celular. Então, para tentar simplificar um pouco, hoje eu vou fazer aqui no Google Meet, para a gente ver como é que vai ser
ou feedback, tá? Depois, se vocês puderem me falar também, se vocês acharam que foi melhor, aí a gente mantém. Hoje eu escolhi um tema bem interessante, que é a questão da criação de slides, né? Até o Jonathan, acho que é o nome, ou o João, não me lembro agora, perguntou ali no grupo sobre a questão de áudio, né, dentro do PowerPoint. E aí eu pensei, é um tema bom, a minha ideia inicial era falar sobre criação de imagens, mas tem um pouco a ver também com essa parte dos slides. E o que eu pensei aí dessa questão de slides? Numa busca rápida de ferramenta, eu consegui chegar em mais de 18 sites, né? Isso sem falar em GPT, isso sem falar em outras coisas aí que criam slides, né? Fora PowerPoint, que é convencional também, fora o Google Slides. Então, hoje, a criação de slides com IA, ela é uma parte muito, mas muito ampla, né? Existem aí diversas ferramentas que fazem isso, todas elas vão ter um resultado diferente, né? Uma entrega diferente. Então, o que vai influenciar é muito o que você vai pedir para a IA na questão do prompt. Então, o que eu fiz? Eu pedi aqui para o ChatGPT, vou compartilhar aqui com vocês. Gerar para mim um prompt sobre uma apresentação, né? E eu pedi para ele gerar esse prompt. Deixa eu só abrir aqui na minha telinha, compartilhar com vocês. Eu pedi para ele gerar um prompt para um pitch de vendas. Mas, no caso, eu poderia pedir aqui, quanto mais detalhado, né, esse script do prompt, seria melhor o resultado. Para não ficar muito ali em iteração até chegar no resultado lógico, né, eu pedi para ele fazer uma apresentação de slides, com no máximo 10 slides, para poder atender aí algumas ferramentas que eu vou utilizar, e pedir para ele num tom comercial, porque foi pedir para ele um pitch de vendas, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que esse mesmo prompt em várias ferramentas vão dar um resultado diferente. Para começar, eu peguei aqui o GenSpy, que eu já falei dele em outras lives, né, que é um agente autônomo também. Ele tem um recurso de criação de slides. Eu vou escolher aqui um tema e vou mandar ele gerar. Então, ele vai gerando em tempo real aqui os nossos slides. O que todo mundo já conhece, o Gama, né? Ele também consegue gerar slides com o uso de IA, a partir de um prompt, a partir até de um próprio título, na verdade, né? Nem precisaria ser um prompt completo. A vantagem do Gama é que ele também consegue gerar a partir de outros documentos, né? Então, eu posso importar, por exemplo, arquivo ou até um link, uma URL de um site, e aí eu consigo também gerar apresentações de slide. Muita gente também não sabe, mas aqui no Gama, eu consigo utilizar para criar posts para rede social, ou documentos, ou até páginas da web. Aqui eu vou selecionar a apresentação, que é o nosso conceito, né? Coloquei já 10 cartões ali, ó. E aí eu vou colocar ele aqui no tradicional e vou mandar ele gerar. Eu não sei se eu tenho crédito ainda no Gama, mas vamos ver o que ele vai me trazer. Não tenho para 20 cartões, eu não tenho. Eu tenho 10, dá. Então, a diferença principal das ferramentas é a interface que elas vão apresentar para essa criação, né? Então, algumas vão ser mais simples, outras vão ser mais complexas, né? E essas interfaces, elas vão depender do que é melhor para vocês. Tem, por exemplo, esse cara aqui, que é o Slides AI, ele é uma extensão que você instala no teu navegador, né? E essa extensão, eles conseguem integrar no Google Slides, e aí dentro do Google Slides, que é a ferramenta de criação do Google, né, esse cara aqui, ó, você consegue utilizar dentro das extensões, ó. Então, a gente tem aqui, ó, no meu caso, eu tenho o ChatGPT para o Google Slides, que eu adicionei, o Plus AI, que também cria apresentações, e esse Slides AI, que eu acabei de mostrar aqui, que é uma extensão. Então, eu posso gerar com base, né, em ferramentas integradas dentro da ferramenta nativa do Google. Isso também dá para fazer no PowerPoint, né? E aí talvez vocês me perguntem qual que é a vantagem de usar cada uma delas. Bom, o que eu vejo, tá? Se eu tenho mais familiaridade com o PowerPoint, se eu gosto das animações do PowerPoint, enfim, se eu tenho mais facilidade de uso, vale a pena integrar uma extensão como eu fiz aqui.
né? Eu posso usar no PowerPoint ou como eu coloquei aqui. Também no ChatGPT dá para criar código, que são códigos VBAs, que até antigamente era bem utilizado, né? O código VBA, ele permite que você importe lá dentro do PowerPoint e gere também apresentações automaticamente por lá, né? Então, eu gosto de falar que é automático, né? Porque a gente acaba tendo um pouco só de interação. E aí eles conseguem até gerar animações. Tem aí o Canva também que gera. Então, na minha opinião, o que muda não é tanto assim a utilidade, porque todas vão criar apresentações. O que vai mudar é o layout de cada uma delas e a facilidade. Eu uso bastante algumas coisas integradas, assim, para que eu consiga chegar e depois dar o meu toque pessoal. Eu não uso 100% das ferramentas de IA ali, e baixo a apresentação e uso direto. Eu gosto sempre de dar uma olhada nos textos, eu gosto de dar uma mexida nas imagens, nas animações de entrada, para que isso dê uma dinâmica também na hora da fala, né? Então, eu acho que a gente pode testar, né, como eu falei para vocês, e aí a gente vai ver o que, que vai dar de resultado que é melhor. Vamos lá. Então, eu coloquei o Janspark para rodar. Eu vou pôr aqui o Gama agora para rodar também. Uma apresentação. Vou gastar todos meus créditos aqui. Vou colocar também aqui o Slides AI, né? Que vocês estão vendo aí na tela. Ele é um pouco mais limitado, né? Mas eu vou colocar aqui para gerar. Então, aqui ele segue um caminho, né? Então, você coloca um tópico, aqui você pode colocar o conteúdo, não necessariamente é obrigatório você fazer esse conteúdo, mas eu vou colocar aqui, eu diminuir um pouco, porque ele tem limite de caracteres, né? Tchurururu. Então, aqui a gente tem, ó, tipo de apresentação, audiência que eu posso colocar, tom de voz e o idioma. E aí eu posso avançar. Aqui, lembrando, para quem está chegando aqui agora na live, né, na nossa live hoje, diferente aí no Google Meet, nós estamos falando da diversidade que existem de ferramentas para criação de slides, né, e não é tanto aí em relação a recurso, porque no final a entrega vai acabar sendo a mesma. O que vai mudar é muito o visual que vai acontecer e também a facilidade de uso. Esse que está na tela de vocês, ele é uma extensão do Google Slides, que é a ferramenta do Google de criação, né? E ele tem algumas extensões. O Chrome, o Google, ele tem bastante coisa que trabalha como uma extensão, que é um adicional, né, que você cria. Então, esse daqui é o Slides AI, que eu adicionei no meu Google Slides, e eu estou gerando um esboço aqui também, tá? Tem outras ferramentas aqui, ó, Slides Go, que a gente pode utilizar, né? Então, eu vou selecionar um tema aqui também. Tem mais uma aqui, ó, o Presentations AI, então a gente vai colocar aqui também. E no final, a gente vai comparar todas essas gerações, tá? Para a gente ver qual que vai ficar melhor o resultado. Coloquem para mim nos comentários aí qual que vocês geralmente usam, né? Se vocês fazem apresentações para qual área, para qual tema. Jovine, bom dia. Então, isso aí, porque eu entrei um tiquinho atrasada, eu pego um texto, por exemplo, e jogo para ele transformar em apresentação? Não, eu fiz o seguinte, Valéria, eu coloquei aqui no ChatGPT para ele resumir para mim um prompt, né, para eu criar essa apresentação. No meu caso, eu fiz um prompt bem rapidinho aqui, né, por conta do tempo,
Mas você pode colocar um prompt em texto corrido mesmo, pedir para ela gerar um prompt, né? Informar para. Eu uso o ChatGPT, que eu prefiro o modelo de escrita dele, e aí eu peço para ele gerar o rascunho das apresentações. Como eu falei, eu, Jovine, não gosto de usar 100% a apresentação feita por IA. Então, eu sempre pego um roteiro, né, um rascunho, assim, uma sequência, e aí trabalho em cima dessa sequência. Tá? Então, eu peço para ele, aqui nesse caso, eu pedi para ele gerar um pitch de vendas de um palestrante, né? Aí, usando o tema do IA Descomplicada, né? Pedi no máximo 10 slides. Por que eu coloquei no máximo 10? Porque a maioria das ferramentas de slide para criação gratuita, eles vão ter uma certa limitação de quantidade, né? Então, eu pedi para ele gerar aqui um roteiro bem básico, né? Ó, a estrutura. Aqui eu poderia até aprofundar mais, pedir para ele gerar os textos que vão em cada slide, o roteiro de fala para auxiliar o instrutor. Então, ele pode aprofundar muito nesse sentido de apresentação. Inclusive sugerindo imagens que eu posso usar, animações, botões de ação, né, o call to action, que o pessoal fala bastante, que até está aqui, né, o CTA direto. Então, vai depender muito do que você pedir. Eu sempre começo pelo ChatGPT, que é para me dar esse rascunho, esse roteiro, né, da minha apresentação. E aí, com isso, eu acabo utilizando em outras IAs para ter um resultado visual, porque o próprio ChatGPT, ele até é capaz de gerar alguns tipos de arquivo, né? Só que ele não gera isso num formato atrativo, visualmente falando, né? Então, eu gero o prompt aqui, o rascunho. Né? Não sei qual ferramenta que vocês estão acostumados a usar, se puderem falar aqui para mim. A Silvia falou que não conhecia nenhum desses que eu mostrei agora, né, Silvia? Então, para quem está chegando agora, tipo a Valéria, né, Val? Nós temos aqui, ó, eu abri um no Genspark, onde eu colei exatamente o meu prompt, né, eu não editei nada. Lembrando que o Genspark, ele é um agente autônomo, tipo humanos, ele depende de créditos, né, então eu estou usando ele para demonstração, numa conta gratuita, mas ele vai ter uma limitação também. Então, aqui ele está gerando, ó, cada um dos slides, eu consigo acompanhar em tempo real, né, e a apresentação completa que ele gerou no final. E aqui do lado, né, vocês estão vendo aqui, ele gerou a minha apresentação. Eu vou vir aqui, ó, e visualizar ele. Não sei se todo mundo estava aqui, mas eu selecionei esse template no Genspark, né? Eu pedi para ele usar esse roxo aqui, essa imagem, nesse sentido. E aí ele me trouxe, ó. E como eu falei, eu não coloquei o conteúdo, eu coloquei só títulos para cada slide. Eu pedi para que a IA, nesse caso, buscasse tanto imagem quanto conteúdo para colocar. Então, tá aqui, ó. E ele me trouxe um pitch de vendas. Algumas coisas está faltando imagem, provavelmente ele deixou em aberto para que eu possa fazer essa inclusão, né? Ó. Mas ele seguiu o layout, ó. Ele inventou algumas coisas porque eu coloquei isso no prompt que ele podia inventar, né? E ele me trouxe essa apresentação. Aqui no caso do Genspark, eu não consigo exportar, ó, ele em PDF, sabe? Então, esse é um dos problemas. Mas eu consigo, ó, editar essa apresentação no Canva, no Figma. O Genspark ainda é uma IA que tem um pouco de limitação, assim, uma obrigação no sentido de pagar, né, para uso. Mas é aquilo que eu já falei para vocês em outras lives, se você utiliza bastante, ele é uma IA que consegue te atender em muitas coisas, né? Então, às vezes, vale a pena dar uma olhada, tá? Aqui ele gera qualquer, praticamente, coisa. Planilha, documento, dashboard. Então, esse foi o resultado do Genspark. Cumpriu, né? Gostei bastante, assim, do layout, porém, pareceu bastante próximo do que o Gama entrega numa versão gratuita. Vamos ver o que o Gama gerou para nós, no mesmo prompt. Ó, ele gerou já um conceito diferente, ó, umas imagens mais... Deu um outro nome, né? O Genspark chamou de Marina, que ele deu o nome de Ana Clara Fernandes. Trouxe mais ou menos o mesmo conceito, né? Porque foi o roteiro que eu pedi, então, que era para trazer um problema, para trazer uma solução, e aí no final trazer o resultado da palestra, que esse caso aqui foi de um pitch de vendas, né? Então ele me trouxe plano de ação, formatos de contratação, CTA direto, né, que eu pedi para ele, e frase de encerramento final. Então, também cumpriu. Vantagem do Gama, que eu consigo
baixar, né? Então, eu tenho aqui a opção de exportar dentro do Gama, que eu posso baixar ele em PowerPoint, por exemplo. E aí eu posso dar um toque pessoal nessa apresentação. Vamos ver os outros que nós geramos aqui. O Gama, ele é gratuito? Ele tem créditos, tá? Todos esses que eu estou falando aqui, na verdade, a maioria deles, inclusive, vão trabalhar com crédito, mas ele tem créditos diários, tá? O Gama, que eu mostrei aqui para vocês, ele pode gerar com base em documento, com base em prompt, vai depender do que você quer gerar na apresentação, tá? Mas ele trabalha com créditos diários, entendeu? O bom do Gama é que você consegue editar qualquer coisa na apresentação, né? Tanto no PowerPoint quanto aqui. Então, vamos supor, eu não gostei desse layout com a menina na lateral. Eu quero mudar, eu vou jogar para cima. Então, eu consigo alterar diretamente aqui, ó. Né? Então, quero mudar a cor, ó. Também consigo. Então, eu consigo dar esse toque pessoal e aí depois baixar para o PowerPoint. Então, ele é muito legal nesse sentido. Também gostei mais dele. Não tome a sua decisão ainda, nós ainda temos vários outros resultados para analisar aqui. Esse daqui é aquela extensão que eu falei para vocês, né? Eu vou selecionar um aqui e vou pedir para ele gerar. Esse daqui, então, ele está integrado no meu Google Slides, né? A extensão, e eu pedi para ele gerar agora o contorno, para ele gerar para nós esse formato ali de apresentação do rascunho que nós utilizamos. Tem algumas outras que eu vou abrir aqui para vocês, que eu ainda não coloquei ele para gerar. Antigamente se falava bastante dessa ferramenta aqui, o Prezi ou Prezi, alguns falam também, e ele é uma ferramenta que também hoje, né, ele integrou com o IA. Então, você consegue vir aqui, colocar um título, né, ali, um tópico. Vamos ver se tem aqui o meu. Que não é esse. Copiar de volta. O Prezi, ou Prezi, né, como era antigamente, ele é uma ferramenta que ele gera hoje com o IA, tanto as animações, quanto as imagens, quanto esse esboço, né? Então, assim, ele é uma ferramenta que ficou um pouco esquecida, mas que ainda tem bastante utilidade. Eu já tenho conta aqui nele, eu devia ter logado antes, mas vamos lá. Enquanto gera aqui, alguém comentou alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada. A Viviane falou que está conhecendo também as ferramentas. Para que vocês geralmente usam, só para eu entender um pouquinho, essa criação de slides? Eu uso muito, Jovine, praticamente, assim, umas 2 vezes na semana, porque eu sou do laboratório de inovação, então a gente tem muito material para fazer. Só que eu faço manualmente no Canva. Eu adoro o Canva, mas eu ainda não usei, porque eu não sei nada de IA praticamente, esses usos mais sofisticados. Eu ainda não usei a IA do Canva, sabe? Uhum. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você fala em integração, por exemplo, o Google Slides, ele já tem integrada a IA para a gente fazer isso? Ele tem, o Gemini, hoje eles estão incluindo já diretamente, só que não são todos os planos, né? Então, como o meu foco geralmente é trazer coisas que qualquer pessoa pode usar, mesmo que não assine, essa extensão que está mostrando aqui na tela para vocês, ela é uma extensão gratuita, né? Que é essa daqui, ó, Slides AI, tá? Você pode instalar ela tanto no Google quanto no PowerPoint. E o que é o legal dela? Que dentro da própria ferramenta do Google ou dentro do próprio PowerPoint no teu computador, você consegue criar aquele rascunho ali com base numa apresentação, né? Então,
para você não sair do zero, principalmente que o Canva acaba tendo, eu mandei aqui no bate-papo para vocês, tá? O Canva acaba tendo bastante layout, mas como você falou, quem não tem muita familiaridade, né, com a IA, acaba não conseguindo utilizar, e aí fica um PowerPoint online, na verdade, né? Não fica uma apresentação que você está otimizando. Eu assino o Canva, por exemplo, e a parte de geração de texto, por exemplo, que ele tem ali com IA, funciona muito bem. Mas se você não está habituado a usar essa geração de texto, essa correção automática pela IA, você vai ver que às vezes não vai dar um resultado muito bom, entendeu? Então, o ideal é você saber o pedido ali, que nem eu falei, eu faço no GPT porque eu vou fazendo várias iterações até chegar na ferramenta para gerar o rascunho, tá? O Canva, ele Entendi. tem, né, a própria criação dele com IA, ó. E dentro do próprio GPT, a gente também consegue utilizar nos GPTs ali, nos GPTs específicos, né? A gente consegue gerar utilizando a IA. Então, o Canva ele mudou um pouquinho a interface dele recente, dessa geração de IA. Antigamente a gente tinha outra forma de buscar, agora a gente já consegue utilizar diretamente dentro da barra. E aí ele te traz as opções. Eu coloquei bem genérico, né? Vocês já estão careca de saber que quanto melhor essa descrição, melhor vai ser o resultado. Demora um pouquinho, vou deixar ele trabalhando aqui para nós vermos os outros, como é que eles estão indo. O Prezi gerou lá para mim, ou Prezi, né, como vocês quiserem, com um título só, ele gerou, Inteligência Artificial Descomplicada para Vendas. Eu não falei que era para venda, mas eu deixei aberto para ele completar lacunas, né? E o Prezi, ele tem esse recurso da animação, e ele é online, né? Então, tá lá, bem-vindo à revolução da inteligência artificial. O nome, ele utilizou o que eu descrevi lá, o AI Speaker. E aí ele trouxe. Todas essas imagens ele vai trazer de banco de imagens, vai trazer de busca da web. Então é sempre bom validar. Ó. Aqui, todas essas animações, todo o contexto, né? O próprio Prezi ele gera. E o legal do Prezi, se vocês gostarem, é que também dá para subir arquivos para ele fazer isso daqui que eu fiz com base no texto. Eu acho muito legal essas animações que ele faz, né? Torna a apresentação bem dinâmica. E aqui ele foi até, acho que mais de 10 slides. Mas ele teve um resultado muito bom. Ó. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho a visão do todo. E a apresentação é tudo essa imagem que está aqui, ó. Cada pedacinho ele gera como se fosse uma tela. Então ele gera essa animação. Antigamente, para fazer isso era bem complexo, né? No Prezi, você tinha que saber para onde ir, para onde voltar. Agora, com IA, isso daqui funciona já automático. E aqui você consegue mudar as cores, ó. Paleta de cores, também tem recurso de IA aqui, ó, a partir de comando. Tem design, eu quero mudar essa imagem que eu não gostei. Ele me traz algumas referências, ó, para apresentação. Ou se eu não quiser, eu quiser mexer em todo, eu posso ir para o editor também do Prezi, que eu consigo trabalhar em cima de cada slide. Ele gerou 26 slides, o Prezi. 25, né, porque um é o... Sim, eu tô gravando e vou subir ela para o YouTube depois, tá? Eu fiz aqui no Google Meet a live hoje, até para o pessoal que chegou depois, porque algumas pessoas na comunidade me relataram que estão no trabalho durante esse horário e que às vezes o YouTube ele é bloqueado, então estava limitando um pouco algumas pessoas participarem. E aí, com base nesses pedidos, eu resolvi fazer esse teste aí na live hoje, de fazer no Meet, tá bom? Vamos lá. Então, o Gama nós já vimos o resultado. O Slides AI, que é a extensão, nós vamos olhar aqui agora ele. Ó. Ele gerou também, ó, aquele rascunho. Como eu falei, tem coisa para corrigir? Vai ter, porque nesse caso essa extensão eu estou usando a formato gratuito, né? Então ele gerou 8 slides, eu não coloquei um prompt muito elaborado, mas ele já me trouxe algumas informações, ó. E aí eu tenho algumas edições que eu posso fazer também. Temos uma outra ferramenta aqui, ó, que é o Slides Go. Também não sei se vocês conhecem. Está gerando aqui um rascunho.
Então, o que mais tem, acho que hoje no mercado, é ferramenta de geração de slide. Se você está fazendo que nem a minha amiga Valéria aí, na mão, Valéria, é porque você não descobriu ainda a ferramenta que te atende melhor. Ó, aqui o Canva, Com certeza. o Canva trouxe um layout. Não ficou muito bonito, né? Porque também, coitado do Canva, eu coloquei uma linha de pedido, mas ele me trouxe um resultado. Então, assim, se eu tiver um rascunho bem feito, com uma paleta de cores, etc., eu consigo ter um resultado melhor. Ó. Gerou até uma imagem bem futurística aí, mas ele trouxe um resultado. Então, essa foi a IA que eu utilizei do Canva. E agora ele tem, né, essa opção aqui, ó, quando tem esse símbolozinho mágico aqui, que é a geração de IA. Então, por exemplo, eu tenho para textos, eu tenho para imagens, aí só vai depender, obviamente, se você tem assinatura ou não. Alguns recursos no Canva são pagos, né, nesse sentido do uso da IA. Vamos ver outra ferramenta aqui que gerou para nós. Aqui, ó, esse é o Presentations AI. Ele gerou também, gostei bastante desse resultado aqui. Ó, não sei porque que ele trouxe um vampiro aqui, mas, né, de qualquer forma, ele trouxe uma estrutura legal, ó, bem dinâmica, né? Com imagens, com dados, com ícones, ficou bem institucional, assim, daria para dar um toque pessoal, bem bom. Aqui no Slides Go, ó, ele gerou também a apresentação, ó, tá? Só que no caso do Slides Go, o que que ele faz? Ele baixa para o seu computador o resultado, ele não vai apresentar online. Então, ele vai abrir, aqui nesse caso, o PowerPoint, né, que eu escolhi baixar para o PowerPoint. Deixa eu compartilhar o PowerPoint aqui com vocês, rapidinho. Também gerou uma apresentação com o template que eu pedi. Não ficou tão bom, né, em layout, mas gerou todos os textos também. Vamos voltar lá para o nossos resultados. Então, esse que eu gostei chama Presentations AI. Achei que ficou bem bom o layout. O Prezi já mostrei para vocês. Vamos ver outros resultados que nós temos aqui. O Canva também já vimos, né? Existe o próprio Manos, né, que eu falei para vocês, já teve uma live que nós fizemos sobre ele também gera slides. Os slides do Manos, eles são bem padrões, assim, ou seja, sempre ficam meio com a mesma cara, né? Mas, dependendo do que você precisa, é um resultado, porque ele também faz buscas, ele também vai trazer uma boa entrega, né? Então, eu acho que vale a pena utilizar. Aqui também eu pedi para uma outra IA geral os slides, deixa eu abrir ela aqui, que é o Mentimeter, que é uma IA que é usada bastante para tanto em oficinas, né, para interação com o público. Então ele tem alguns games, algumas coisas assim, ele também gerou. Só que nesse caso ele gerou na versão gratuita 4 slides e gerou sem layout, né, sem template, mas gerou o conteúdo. Não era bem o que nós queríamos. Tem mais duas aqui que eu quero mostrar para vocês. Tem professor aí me ouvindo? Cadê os professores que são um público que sempre estão por aí? Professores, existe uma IA, que é essa daqui, ó, que é a Teach, que é uma IA que também é uma IA não gratuita, né, mas uma IA freemium, ou seja, ela tem créditos, que ele tem um recurso que é de apresentação de slides. Diferente das outras, o foco dela é professores, né? São os professores, então, independente de escolaridade. Então, aqui ele colocou disciplina, ano de escolaridade, que aí ele tem diversos aqui que você pode escolher. O assunto, eu vou por aqui, inteligência artificial.
tamanho do slide, base nacional curricular, se houver, né, opcional, e detalhes adicionais também que eu posso colocar. E aqui embaixo ele tem alguns templates. Não é, assim, muito criativo, né, no sentido de vários templates como a gente tem no Canva, como a gente tem em outros, mas dá para utilizar. Também dá para anexar arquivos extras e dá para selecionar para buscar na web informações sobre. Esse Teach, ele tem um monte de recursos, slides é um deles, mas ele faz prova, faz atividade, faz flashcards, faz quizzes, faz um monte de coisa legal. Então, vale a pena também, quem for professor, dar uma olhada. Que ele trouxe já a minha apresentação, ó, bem rápido, né? Gastei lá 100 créditos, ainda está terminando de gerar. Com o template que eu pedi, ó. Também gostei, a combinação de fontes ficou boa, né? O template que eu escolhi não valorizou muito, né, com o tema de tecnologia, mas ficou agradável também a apresentação. Ó. Já trouxe, por exemplo, LGPD, desafios éticos, então, como o foco dessa IA é ser especialista para a área de educação, então, o tom que ela vai me trazer nas respostas já é também focado para a aula, então ela vai aprofundar, vai ter um contexto mais elaborado nesse sentido. Legal? Então, vamos ver, ele terminou aqui de gerar agora. Então, ele já trouxe os objetivos, ele trouxe conceitos, ó. Ele trouxe raízes históricas da IA, ó, extensão do aprendizado de máquina, PLN, né, processamento de linguagem natural, transparência e explicabilidade, ó. Reflexão, ele colocou até a ararinha deles ali do Teach. Trouxe uma pergunta aqui, né, um quiz, ó. Então, ele te traz bastante resultado. Ele tem esse conceito de créditos, como eu falei para vocês, e ele tem também créditos renováveis. Eu sei que ele é específico para a área de educação. Então, talvez para o pessoal ali que nem utiliza para institucional, para venda, para as oficinas, né, que são perfil público, né, no caso da Valéria, talvez não seja tão adequado, mas ele traz um conceito bom. Então, assim, eu pedi para ele baixar, também baixa lá em PowerPoint, que você consegue dar um toque pessoal. Então, é um recurso bem bom. Outra coisa que funciona bem nesse sentido, baixei no PowerPoint, gostei muito. Posso subir esse PowerPoint ou esse PDF no Prezi, posso subir no Canva e aí trabalhar em cima desses arquivos. Né? Então, também consigo ter um resultado bom. A Viviane está fazendo uma pergunta, vamos lá? Ele parece mais simples de mexer. Com certeza, ele é mais simples, até porque o foco dele são professores, né? E aí eles tentaram facilitar esse caminho, né? Então ele segue uma sequência lógica ali para você poder gerar essas apresentações, esses recursos, na verdade, né? Não são só. Então, aqui, esse daqui eu posso enviar arquivos, ó. Eu vou pegar um desses que nós geramos agora. Estou fechando algumas abas aqui que eu estou perdida já. Vamos lá ver o que o Manos gerou também na nossa apresentação. Está terminando ainda de gerar aqui, ó. Já deve estar finalizando. Essa última que está gerando aqui para nós, né? Antes de eu mostrar, o Manos acho que não finalizou ainda. Ele demora um pouco, o Manos. Ele não é uma ferramenta muito rápida, né? Tem aqui esse outro que nós fizemos, Small PPT, que também gerou, ó, com base num template, né? Então, eu subi só o tópico, todo o design de ilustração aqui e fontes, essas coisas foi ele que escolheu, né? Então, aqui, ele é semelhante ao Gama na interação, tem aqui na parte lateral os cards, e aí ele gerou também os conteúdos, ó. O Manos acabou de me avisar que já executou a tarefa. Também ficou simples, né? Na minha nota ele vai ficar lá pelo nota 5, nota 3, porque eu não gostei muito, não aprofundou muito na questão dos conceitos, tá? Ele não permite exportar,
esse cara aqui, só pagando também. Então, seria mais para alguma coisa que você vai fazer online. Vamos lá ver o que o Manos gerou para nós. Ó, o Manos gerou uma pessoa com IA, gerou aqui um nome também para ela, e gerou todas as imagens e os textos, ó. Como a gente está fazendo ainda o pitch de vendas, né? Ele conseguiu trazer aí 10 slides, que foi a restrição que eu coloquei no pedido, tá? Então, também gerou. Vantagem do Manos, também posso exportar PDF, PPT, converter Google Slides, salvar no OneDrive, então é bem abrangente. E gerou todas as imagens aqui, nenhuma de banco, né? Provavelmente ele fez todas com IA, até pela questão de letras, ó, dá para ver que ele gerou todas essas imagens com inteligência artificial. Também dá um resultado bom dentro do Manos. Só que o Manos sempre vai ter essa carinha, tá? Vocês conseguem identificar depois de um tempo se foi gerado ou não, principalmente por causa da questão de cores, das fontes, ele acaba tendo essa identidade padrão que ele sempre coloca nas apresentações. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Manos, vamos dar uma nota aí 7 para ele. Eu acho que ele foi bem no resultado. O Canva também achei que foi bem. Qual que vocês gostaram mais até agora? Conversem comigo aqui. Ninguém? Não gostaram de nenhuma? Não, eu fui falar e estava no mute. Eu gostei muito eu não uso tanto PowerPoint, slides, né? Uhum. Isso, apresentações. Hoje na minha área, mas o que eu estou pensando daqui a pouco eu vou começar a usar, por isso que eu estou aqui. E, assim, de todos os que tu apresentou, eu gostei muito da proposta do Prezi, como tu disse que ele estava meio de lado, mas aquela interação eu achei muito legal. Gostei do Tite, embora seja voltado para a área de educação. Uhum. Eu gostei da forma como ele traz os conteúdos, então, que nem tu disse, daria para usar ele para pegar essa questão do que ele traz de conteúdo e usar alguma outra ferramenta para criar um outro layout, enfim. Isso, esse é o segredo, é muito pessoal, né? Vocês vejam assim, por exemplo, o que eu falei do Manos, que está aqui na tela. Eu considero o template dele muito simplista, sabe? Porém, eu sei que isso é uma característica minha. Eu gosto de apresentações que tenham mais cor, que tenham mais animação, que tenham, então, assim, que gerem mais impacto visual, né? Então, para mim, eu posso utilizar o Manos como busca de informações, como ideia de sequência. Eu valido muito meus conteúdos com o Manos também. Faço, mando para ele falar: a ordem tá boa, os textos tem alguma coisa para corrigir, o que você me sugere de atividade que eu posso fazer entre tal e tal slide, né? Então eu converso bastante com ele quando eu vou preparar um treinamento, uma palestra, mas eu não gosto das apresentações que ele faz, então eu não uso. Então, às vezes, eu pego um dado do Mano, jogo numa apresentação que eu gerei lá no Canva, eu faço várias montagens. Então, é muito gosto pessoal mesmo, né? Então, que nem você falou, o Teach, ele traz bastante conceito denso, né? Então, é legal de você utilizar esse conceito. Mas o template dele talvez não seja tão, assim, legal, né? Para aquilo que eu quero usar. Então, eu não usaria o template, mas o conteúdo, com certeza, eu faria, sim, um bom uso para uma apresentação, principalmente de treinamento, né? Aqui tem um último, para a gente ver junto, que é o Speak, Slides Speak, que também gerou para mim. Esse daqui eu gerei com base numa apresentação que eu baixei de outro, no PowerPoint, e ele me trouxe, então, ó. Não sei da onde que ele buscou as imagens, né? Mas ele conseguiu trazer também aí, ó. Vamos ver quantos slides. 21 slides, então ele conseguiu dar uma aprofundada. Humanos, por exemplo, a limitação deles são 12 slides. Às vezes, dependendo do tema, ele gera até 14 slides, mas apresentações muito extensas ele não consegue. Então, eu, por exemplo, tenho treinamento que eu faço 170 slides, né? Então, acaba que eu não consigo usar para tudo, mas consigo validar, consigo ter sugestões, consigo ter ideias, né? Então, aqui eu tenho mais um, ó.
Nesse caso, eu importei um PDF e pedi para ele gerar. Ficou legal, mas ele repetiu essa imagem aqui praticamente em todos os slides. Ó. E aí? Eu vou ficar, se for para eleger um aí, eu vou ficar com o Presentations AI, que é esse cara aqui, que foi, acho que, o template que eu gostei mais, né? Faria alguns ajustes no sentido de ícone, no sentido de algumas informações, mas em relação a template, com linha de código, né, com prompt, eu achei que foi o que me atendeu melhor à minha expectativa. Ainda pegaria essa apresentação, trabalharia um pouco em cima dela no Canva ou até no próprio Google Slides, PowerPoint, mas eu gostei assim mais desse template aqui. E é isso hoje, pessoal. Eu acho que deu para dar uma visão bem abrangente, né? Pelo menos aí do que é possível fazer com IA e slides. Lembrando que a gente está com o nosso curso ainda em andamento, a Valéria que está aí, está lá no nosso curso, né, Valéria? Para dar esse aprofundada. A gente tem um tópico onde a gente vai falar sobre estudos que provavelmente a gente vai aprofundar um pouco mais também na questão de slides, tá? E aí, me contem depois, lá na comunidade, quem participou, qual ferramenta que vocês gostariam da gente aprofundar dessas que eu falei hoje aqui para vocês. Né? Se é na criação do prompt com o ChatGPT, se é no layout, se é em extensões, eu vou fazer uma enquetezinha lá depois, daí entrem lá e me auxiliem, tá bom? Desejo um ótimo dia para todos e até a nossa próxima live. Antes de vocês saírem, só me deem um feedback. Melhor pelo Google Meet ou pelo YouTube? Eu gosto do Google Meet, mas eu acho que você poder falar é bom. É verdade. E eu gosto de interagir bastante, né? Então eu também me sinto meio abandonada no YouTube. Mais alguém? Gostou mais daqui? A Viviane também? Então vamos começar a fazer por aqui, depois eu subo o videozinho lá no YouTube para quem não puder participar ao vivo. Acho que assim fica bom. Beleza, pessoal? Brigadão. Ótimo dia para vocês e até sexta-feira que vem, hein? Coloquem na agenda. Obrigada, Giovine. Tchau, tchau.